Glória a Deus. Apocalipse capítulo de número 3, versículo 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você pode dizer amém? Começamos uma série de mensagens sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E Laodiceia pregamos sobre em ordem cronológica. E Laodiceia é a última igreja. Começamos sobre Laodiceia a pregar domingo sobre Laodiceia. Eu sabia que não daria tempo, porque eu disse aos irmãos que queria acabar o culto de domingo no horário. E domingo a gente acabou no horário 9:09. Já estava dando a bênção apostólica. E hoje, se não der para terminar ela hoje, eu termino domingo que vem. Mas eu acredito que vai dar para a gente terminar a igreja de Laodiceia. Para você que não veio domingo, é importante a gente recapitular algumas coisas básicas sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem um versículo bastante conhecido, presbítero Amós, que Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês não são quente nem são frio, vocês são morno. Jesus vai dar um versículo. Esse versículo ficou muito conhecido na Bíblia, conhecido no meio da igreja, sobre uma igreja que não poderia ser quente, uma igreja que não poderia ser fria, melhor dizendo, uma igreja que não poderia ser morna, teria que ser quente ou teria que ser fria. Mas eu expliquei o porquê Jesus fala isso, e o contexto geográfico histórico dessa igreja, o porquê Jesus falou aquilo, porque Jesus vai se basear no contexto geográfico histórico dessa igreja. Primeiro, Laodiceia ficava localizada geograficamente sobre algumas cidades, e a primeira cidade que cercava Laodiceia era Hierápolis. A cidade de Hierápolis ficava 10 quilômetros da cidade de Laodiceia. Essa cidade tinha águas muito quentes, essa água era terapêutica, essa água servia para curas. Até indício que pessoas foram curadas, cientificamente, por causa dessas águas mornas de Hierápolis. Então, em Hierápolis tinha águas mornas que servia como terapia, como cura. Entretanto, perto de Laodiceia também tinha uma cidade chamada Colossos. Enquanto em Hierápolis havia água quente, que servia como terapia e cura, em Colossos, a 16 quilômetros de Laodiceia, havia águas frias, geladas, que servia como refrigério para viajantes. Então Jesus, no contexto geográfico, Jesus está dizendo para Laodiceia o seguinte: vale lembrar que Laodiceia não tinha água. A água de Laodiceia vinha sobre os aquedutos de Denizli, era outra cidade vizinha. Só que a água que chegava para Laodiceia de Denizli era igual, idêntica à água de Hierápolis, água quente, terapêutica, que servia também para cura, como tratamentos. Porém, todavia, quando a água saía de Denizli e chegava em Laodiceia, a água chegava morna, a água não chegava mais quente, a água chegava morna. E isso, o povo não poderia beber água morna, porque dava náusea, dava ânsia de vômitos. Então, geograficamente, Jesus está dizendo para Laodiceia algo muito importante. Jesus está dizendo com esse versículo: olha, quem dera você fosse quente ou você fosse frio. Por quê? Porque a água quente de Hierápolis, a água quente lá é terapêutica, ela serve para cura, ela tem algum poder lá. A água fria de Colosso, ela serve para refrigério, também tem algum poder, ela serve para abençoar alguém. Tanto Hierápolis serve para abençoar alguém, quanto Colossos, a água serve para abençoar alguém. Jesus olha para
Laodiceia, diz assim: a água de vocês são mornas. Jesus estava dizendo: olha, Laodiceia, a água de vocês não serve para nada, a água de vocês não tem poder de cura, a água de vocês não tem poder para refrigério. Enquanto Hierápolis tem cura, tem refrigério, Colossos também tem refrigério, melhor dizendo, Hierápolis tem cura, vocês não tem nada. Jesus estava dizendo para uma igreja que se dizia igreja de Cristo: olha, vocês não estão servindo para nada, vocês como igreja não servem para nada. Sabe o que Jesus estava dizendo? Como igreja vocês têm que servir para alguma coisa, seja para cura, seja para refrigério, mas como igreja vocês precisam servir para alguma coisa. Jesus está comparando Hierápolis como a cidade da cura. Jesus está comparando Colossos como a cidade do refrigério. Jesus agora está comparando Laodiceia como uma igreja que não tem benefício de nada para ninguém. Quer ouvir uma verdade? Como é que somos igreja e não estamos mudando ninguém com a nossa vida? Tem pessoas que se diz que é igreja, mas ela ainda não mudou. Sabe o que Jesus está dizendo? O evangelho, primeiro, a gente muda a si mesmo, mas a essência do evangelho, depois que eu mudo a mim mesmo, eu tenho que mudar os outros. Eu tenho que ser igreja para abençoar vidas. Mas como é que eu abençoo vidas, pastor? Com a minha vida. O teu testemunho é a tua maior pregação. Vou repetir: o teu testemunho é a tua maior pregação. Tem gente que quando passa na rua, alguém olha para ele e diz assim: ser crente igual a ela eu não quero, ser crente igual a ele eu não quero. Crente enrolão, crente mentiroso, crente adúltero, crente pornográfico. Mas tem uns que é diferente, e oxalá que esses diferentes estejam aqui hoje na Adonai, que quando passe, alguém olhe para ela, olhe para ele e diga: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo para Laodiceia? Vocês têm que servir para alguma coisa. E essa é a palavra que eu trago hoje aqui para a nossa vida. Será que como cristão você está servindo para alguma coisa no reino de Deus? Jesus estava dizendo: quem dera, Laodiceia, se você servisse para curar. Quem dera, Laodiceia, se você servisse para refrigério. Vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Olha Jesus dizendo para uma igreja: quando eu está a vomitar vocês. No capítulo 3, versículo 16, Jesus está dizendo de Apocalipse: eu estou a ponto de vomitar vocês. Preste atenção nisso aqui. Tem pessoas que vêm na igreja só para dar trabalho. Trabalho para Deus. Mau testemunho, má fama, não quer servir, não quer ajudar. Quando fala de dízimo e oferta, diz que eu vou dar dinheiro para pastor. Ele não entendeu a essência do evangelho. Simplesmente só dá trabalho a Deus, não dá testemunho lá fora. Infelizmente tem muito começando no altar, muitos pastores safados no altar. Essa é a palavra. Eu não vou usar palavras técnicas e teológicas aqui. Muitos pastores safados em cima do altar, mentindo, roubando, enganando a ovelha. Mas também tem muita ovelha problemática, mentirosa. Hoje dentro da igreja, infelizmente, está pior que o mundo. Porque tem irmão olhando para a irmãzinha que é casada, tem irmãzinha se atirando para irmãozinho que é casado. E Deus está dizendo: ou você muda, ou eu estou a ponto de vomitar você. Evangelho de náusea.
Sabe, você já teve aquela náusea que quer vomitar, passar mal? Eu fico imaginando, quando eu estava preparando essa mensagem, eu imaginei Jesus no céu passando mal, irmão, querendo vomitar um bocado de crente que não muda, um bocado de crente, eu estou falando crente geral, pastor, presbítero, evangelista, diácono, ovelha, membro, congregado, novo convertido. É cristianismo que não tem mudança. Eu vou falar isso aqui, não vou ter vergonha de falar. Cristianismo que não tem mudança não é evangelho. É um camarada que não muda, é um evangelho que não muda, é um evangelho que não muda ele nem muda os outros. Olha que Jesus está falando para Laodiceia: vocês não mudam vocês nem mudam os outros. Que evangelho é esse? Porque antigamente eu aprendi, eu não sou velho, não estou entregando a minha idade, mas antigamente eu lembro do evangelho que influenciava. O evangelho influenciava. Hoje somos influenciados pelo mundo. Eu vi uma igreja um dia desse, o pastor no altar. Se os líderes de jovens fizerem isso aqui, no outro dia, já vou dizendo aqui para os líderes de jovens que estão na igreja, se fizer isso aqui, no outro dia, eu desemposto na hora. Sabe o que estavam fazendo? No altar da igreja. Já viu aquela musiquinha do passinho, do Jamal? Disputando dentro da igreja. Que evangelho é esse? Trazendo passinho para dentro da igreja. O único passinho que cada um vai fazer aqui é o passinho de dar bicudo na cara do pecado, na cara de Satanás. O único passinho que a gente vai fazer aqui é de pular e esmagar a cabeça da serpente. Fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Aí um bocado de crente abestalhado, fazendo passinho disso aqui. Não, irmão, Jamal, me perdoe. Não, eu não vou pedir perdão a você, mas você tem que se converter. Você tem que mudar a sua música. Você tem que mudar para o evangelho de Cristo. Irmão, levanta a tua mão direita para os céus. O evangelho não tem que ser influenciado. O evangelho tem que influenciar. Tocaram o som da Babilônia, da trombeta, do pífaro, da gaita de foles, e Nabucodonosor disse: quem não se prostrar perante a minha estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Começaram, 3 ficaram de pé. Alguém olhou para Nabucodonosor e disse: tem 3 ali que não vai se prostrar. Chama eles, esquenta a fornalha 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego não vai se prostrar. Não, Nabucodonosor. Por quê? Porque nós não fomos chamados para ser influenciados. Nós fomos chamados para ser influência no meio de vocês. Não vai se prostrar? Não vamos. Nabucodonosor disse: então esquenta a fornalha 7 vezes mais. Antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, um levantou a voz e disse: olha, rei, fica tu sabendo, se Deus descer na fornalha e nos livrar, Ele é Deus. Entretanto, porém, todavia, se Deus não descer para nos livrar, Ele continua sendo Deus. Sabe que isso é um evangelho que influencia. É um evangelho que não é mudado pelos outros, mas é um evangelho que muda os outros. Aleluia. Para a trombeta, diz a Bíblia diz que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, só com a quentura da fornalha morreram. Está lá os 3 jogados dentro da fornalha. Nabucodonosor se senta no trono dele. Segundos depois ele olha para dentro da fornalha
chama um soldado e diz assim: não lançamos 3 dentro da fornalha? Sim, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu estou vendo 4, e um é semelhante ao Filho dos deuses, passeando no meio da fornalha. Ei, quando você honra a Deus, Deus honra você. Levanta a mão direita para os céus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Enquanto você estiver honrando Deus na faculdade, no trabalho, na empresa, onde você colocar os pés honrando Deus, Deus está lá te honrando. Honrando. Erebarabaxaia saia. Olha que Jesus disse para Laodiceia: eu chamei vocês para ser influência e não para ser influenciado. Só que a influência do mundo estava entrando dentro da igreja lá. Meu pai. Infelizmente a influência do mundo hoje está entrando dentro da igreja. Pecado, não estou falando de uso, nós não pregamos uso e costume aqui na igreja. Ensinamos a andar com prudência. Ensinamos que lascívia é pecado. Entenda isso aqui. Infelizmente chegamos em um tempo em que a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Isso Deus não quer. A gente pode se atualizar. Como igreja eu posso me atualizar. Como igreja eu não vou ser um pastor dos anos 80, irmão. Eu tenho 25 anos. Deixa em segredo, pastora. Mas eu não vou ser um pastor dos anos de 80, né, Ela? Tem uns que nos influenciar, né? Temos que ser influência para o mundo, mas temos que nos atualizar. Como igreja eu posso me atualizar, mas eu posso mudar a estratégia como igreja, mas a essência tem que ser a mesma. O pecado tem que ser combatido, a obediência tem que ser pregada, a santidade tem que ser pregada ainda no púlpito dessa igreja. Enquanto eu for pastor dessa igreja, obediência e santidade serão nossos pilares de mensagem desta casa. Porque eu aprendi, sem obediência e sem santidade a gente não alcança vitória para com Deus. Tem pessoas querendo vitória, querendo milagre, querendo aquilo que Deus pode proporcionar para ela, mas ela não quer viver uma vida de obediência e de santidade. Então era sobre isso que Jesus estava falando para Laodiceia: vocês têm que influenciar. Só que eu percebi uma problemática em Laodiceia. Fisicamente, a igreja de Laodiceia tinha tudo. Das 7 igrejas que pregamos, Laodiceia é a igreja mais rica. Das 7 igrejas que pregamos, Laodiceia é a mais rica que tem. E não era rica, não era milionária. Neste contexto, houve um terremoto na época. Todas as igrejas precisaram de recurso do governo para ser estruturada novamente. Laodiceia foi a única que disse: a gente não quer dinheiro do governo, o que a gente tem aqui é suficiente para a gente reestruturar a nossa estrutura de novo. Então Laodiceia era muito rica, e não era classe média alta, era rica de verdade. Então Jesus vai chegar para Laodiceia, depois que vai dizer para ela: vocês não são quente nem frio, vocês são mornos, estou pronto a vomitar vocês. Jesus vai dizer no capítulo 3, versículo 17, o maior problema de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 17, Jesus vai dizer: a soberba de Laodiceia era muito grande, Amós. Olha o que Jesus está dizendo para Laodiceia: como dizes, deixa eu ver se aqui está igual a minha. Como diz, ou seja, vocês estão dizendo: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Laodiceia dizia isso: a gente é rico, bem de vida e não tenho falta de nada. O dinheiro ficou em primeiro lugar na vida da igreja de Laodiceia.
Os bens materiais ficam em primeiro lugar na vida desta igreja. Olha o que Jesus está dizendo para esta igreja: não sabes que és um desgraçado? Sua está igual a minha. Mas você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Laodiceia está dizendo: a gente é rica, a gente não tem falta de nada, a gente tem dinheiro, a gente tem ouro, a nossa empresa está funcionando. Onde Laodiceia geograficamente ficava era um ponto de muito trabalho, só vivia lá empresários, irmão. Era só empresários, era nata da Ásia Menor. Os mais ricos da Ásia Menor moravam em Laodiceia. E os cristãos de Laodiceia estão dizendo: olha, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo, a gente tem falta de nada. Só que eles não tinham Jesus com ele. Para Laodiceia era melhor o dinheiro do que a presença. É por isso que Jesus diz: vocês não sabem que vocês são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Terceiro, Jesus agora está falando no âmbito espiritual. Essa palavra aqui de Jesus é no espiritual. Jesus está dizendo: vocês podem ter dinheiro, mas vocês são pobres, são miseráveis, pobres. Porque Jesus estava olhando no âmbito espiritual para eles. Mas para Laodiceia o que valia mais era a riqueza. Quantos estão dentro da igreja que para ele ou para ela o que vale mais é o dinheiro? Quantos estão dentro da igreja o que vale mais é ter um carro bom, uma casa boa, um bom dinheiro? E Jesus fica onde? Fica em último plano, última opção. Pastor, é errado a gente ter dinheiro? Não. É errado a gente ser milionário? Não. É pecado a gente ser rico? Não. Mas o pecado está quando eu coloco a riqueza, os bens materiais acima de Deus. Mas nessa noite iremos aprender a fazer uma coisa. O que, pastor? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é pecado ter um carro bom, não é pecado ter uma casa boa, não é pecado ser rico, não. Mas em primeiro lugar está a presença. Mas tem pessoas dentro da igreja que é igual a Laodiceia. Como, pastor? Se Deus der um carro novo, sai da igreja. Se Deus der um trabalho que ele ganhe bem financeiramente, sai da presença. Ganhou um dinheiro a mais, comprou um carro novo, está morando num lugar bom, tem dinheiro na conta. E eu vou para culto de domingo para quê? Eu vou para a igreja para quê? Eu vou estar na presença de Deus para quê? Por isso que tem crente que só vive no aperto, porque ele só é crente no aperto. E como Deus ama ele tanto, e se Deus já abençoar, vai sair da presença, Deus olha para ele e diz assim: só vai viver no aperto, só vai viver no acocho. Mas nessa noite eu quero liberar uma palavra para os cristãos que vai priorizar Deus. Eu quero liberar que a tua casa será próspera, a tua vida será próspera. Quando você colocar Deus em primeiro lugar na tua vida, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Porque Jesus disse: vocês são miseráveis, pobres. Para Laodiceia tinha dinheiro na conta, tinha ouro, milionários. Mas Jesus chama ele de pobre, miserável. E vou explicar o porquê. Mas observe isso aqui: para a igreja mais rica da Ásia Menor, Jesus diz que ela é pobre, miserável, cego e nu. Para a igreja mais pobre da Ásia, que é Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, olha o que Jesus está dizendo, no capítulo 2, versículo 9. Estudamos sobre Esmirna. Conheça a tua tribulação, pela qual você está passando. Na minha tradução diz assim: conheça a tua pobreza. Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia Menor. Segura que esse versículo não muda não. Para a igreja mais rica, Jesus chama ela de pobre, miserável, cego e nu. Porque para a igreja mais rica a presença já não estava mais lá. Para a igreja mais pobre, Jesus está dizendo: vocês são pobres.
embora você seja rico. Porque Esmina era pobre em dinheiro, mas ela tinha presença. Laodiceia era rico em dinheiro, mas não tinha presença. E quer uma verdade? Rico não é aquele que tem milhões na conta. Rico é aquele que tem a presença de Deus na vida. Vou repetir e vou dar base para isso que eu estou falando. Rico não é aquele que tem milhões na conta. Rico é aquele que carrega a presença de Deus na vida. Vou te provar. Por quê, pastor? Porque o dinheiro pode comprar pessoas, mas Alain não compra verdadeiros amigos. O dinheiro pode comprar a mulher mais linda, mas não compra o verdadeiro amor. O dinheiro pode comprar o colchão mais caro desse mundo, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar remédio, tratamento, pode te colocar no melhor hospital, com os melhores médicos, mas o dinheiro não te dá saúde. O dinheiro pode comprar os lugares mais luxuosos, mais caros, mas o dinheiro não compra um pedacinho no reino dos céus. Por quê, pastor? Rico não é quem tem dinheiro, rico é quem carrega a presença. Cadê aquele que vai priorizar a presença nessa noite? Dinheiro é bom, fama é bom, mas isso só é bom quando primeiro tem Jesus. Cadê aquele que vai priorizar a presença? Eu declaro que a presença de Deus será prioridade na tua casa. Eu declaro que a presença de Deus será prioridade no teu casamento. Eu declaro que a presença de Deus será prioridade na tua vida. Eu declaro que a presença de Deus será prioridade. Ei! A Bíblia conta a história de dois reis que reinaram e governaram Israel. O primeiro por nome Saul. A Bíblia diz que Saul reinou por 40 anos. E Saul reinou sem a presença de Deus. Saul reinou com a coroa. Saul reinou com o cetro. Saul reinou com a autoridade. Mas Saul não tinha a presença. Depois de Saul, Deus levantou Davi. Quando Davi vai assumir todo o reinado de Israel, o primeiro decreto que Davi vai dar sobre Israel é: eu só entro em Jerusalém se a presença de Deus entrar primeiro. Nesta época havia a arca da aliança, e a arca simbolizava a presença. Antes de Saul reinar sobre Israel, roubaram a arca, levaram a presença. Saul reina 40 anos sem a arca, sem a presença. Saul não procura saber da arca, Saul não procura saber da presença. Quando Davi assume o reinado de Israel, Davi assina o decreto dizendo: vamos procurar a arca. Eu só sento em Jerusalém como rei se a presença estiver lá. Achar a arca. Quando achar a arca, levar a arca para Jerusalém. Ou seja, a presença de Deus 40 anos depois está voltando para Jerusalém. Não é com Saul, é com Davi. Quando a arca chega de frente para Jerusalém, diz a Bíblia que Davi para. E quando ele para, ele chama os seus servos e diz assim: eu não posso entrar na frente da arca, bota a arca na frente. Só que quando foram dar o primeiro passo para a arca entrar em Jerusalém, Davi mandou parar. Por que Davi mandou parar? Porque Davi disse: eu vou tirar primeiro a minha coroa, eu vou tirar primeiro o meu cetro, eu vou tirar primeiro as minhas vestes, eu vou sair de cima do meu cavalo real. E alguém poderia perguntar: por que, Davi? E Davi disse: porque o único rei dos reis e Senhor dos senhores é esse que está entrando agora em Jerusalém. Diz a Bíblia que 40 anos depois a arca está entrando de volta para Jerusalém. Davi está dançando diante da arca, Davi está bailando diante da arca. Por que, pastor? Porque Davi entendeu que não existe reinado sem a presença. Davi entendeu que não existe conquista sem a presença. Davi entendeu que não existe prosperidade sem a presença. Nesta noite eu trago uma mensagem para a tua vida, para te dizer que não existe sucesso sem a presença, não existe vitória sem a presença, não existe milagre sem a presença. Cadê aqueles que vai carregar a presença? Cadê aqueles que vai carregar
Vem no dan. Cadê aqueles que vão carregar a presença? Não, levanta a tua mão direita. Sabe por que a tua vida ainda não mudou? Porque você não prioriza a presença. Sabe por que a tua casa ainda não mudou? Porque você não prioriza a presença. Sabe por que a tua vida financeira ainda não mudou? Porque você não prioriza a presença. Mas nessa noite, Jesus vai transformar a nossa vida. E iremos sair daqui hoje priorizando essa presença. Quem vai priorizar? Quem vai priorizar? Quem vai? Pega na mão do teu irmão, por favor, e diz assim para ele: o segredo está em carregar a presença e priorizar a presença. Infelizmente tem um bocado de crente igual a igreja de Laodiceia, igual a Saul. Prioriza tudo, menos a presença. Tem crente que só vem à igreja quando não tem nada para fazer. Vai olhar a agenda, não tem festa na casa de fulano, não tem dinheiro para ir para o shopping, não tem dinheiro para ir para o restaurante. Final de mês, vamos para a igreja. Sabe por que a tua vida não mudou ainda? Porque enquanto você não estiver priorizando Deus, não pense que Deus vai te priorizar. O reino dos céus é recíproco. Ele faz por mim o que eu faço por ele. Se eu priorizo o reino me prioriza. Se eu não priorizo o reino, não me prioriza. Não espere prioridade se você não prioriza. Laodiceia priorizava o dinheiro, as conquistas, a fama, o privilégio, os desejos carnais. Infelizmente tem crente que só prioriza Deus no acocho. Infelizmente tem crente que só prioriza Deus no aperto. Já percebeu que tem muita gente dentro da igreja e poucos chegam a um nível de prosperidade que Deus quer para a vida dele? Porque não aprendeu a priorizar Deus. Um culto para ele não é mais prioridade. A casa de Deus para ele não é mais prioridade. Lembramos de tudo menos da presença. Convida alguém da igreja para ir para uma festa top. A festa é de 7, ele chega de 6. No culto do domingo, o culto começa às 7. Aí se eu chegar de 7h30 tá bom. Se eu chegar de 7h45 tá bom também. A gente prioriza homens, a gente honra homens, mas esquecemos de honrar a Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. Laodiceia priorizava isso tudo, mas não priorizava Deus. Já estou indo para o final da mensagem. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aqui está o segredo da igreja de Laodiceia, onde Jesus vai confrontar esta igreja dizendo: vocês são ricos, vocês têm poder aquisitivo, vocês dizem que são ricos, têm tudo, não sente falta de nada. Mas Jesus agora vai confrontar Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Olha o que Jesus está dizendo para ela: vocês não são ricas? Compra de mim ouro.
Vocês têm poder aquisitivo aqui? Vocês têm poder? Vocês não dizem que são ricas? Compra de mim ouro. Vocês dizem que não tem falta de nada? Compra de mim agora vestes brancas. E Jesus ainda vai dar uma metáfora para ele, fazer uma metáfora. Quero que vocês comprem de mim colírio, porque um dos poderes que trazia poder aquisitivo muito influente para Laodiceia, nesta época, eu estou falando de uma igreja do primeiro século, já tinha colírio. Colírio que estava nos olhos, ela vendia. Laodiceia era muito rica, e uma das coisas que trazia muita riqueza para essa igreja, a medicina lá era muito avançada, já tinha colírio. E Jesus está dizendo: compra de mim colírio agora que limpa os olhos de vocês espirituais. Por que Jesus está dizendo para Laodiceia: aconselho-te que compre de mim ouro? Porque você sabia que ouro é comprado? Até hoje você pode comprar ouro, e naquela época era mais caro ainda do que hoje. Era mais avançado ainda. Pastor, ouro hoje está pouco ouro. Antigamente aqui era muito ouro. Jesus estava dizendo: você me negocia com ouro? Eu quero que vocês comprem de mim. Você tem dinheiro para comprar de mim? Sabe o que Jesus estava dizendo para a Laodiceia? O dinheiro de vocês não serve para comprar as coisas espirituais. Sabe o que Jesus estava dizendo? Laodiceia, as coisas espirituais só se compra com obediência e santidade. Vou repetir para você pegar melhor. Jesus estava dizendo para Laodiceia: Laodiceia, as coisas espirituais só se compra com santidade e obediência. Você tem dinheiro? Tem. Tem fama? Tem. Poder aquisitivo? Tem. Mas não serve para nada no reino dos céus. E a pergunta que eu faço para você é: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta viver no máximo 70 anos, 80, 90, usufruindo das coisas aqui da terra, mas a vida eterna perder a salvação? Entenda isso aqui. A vida aqui na terra é muito passageira. Para onde vai a tua alma? Onde a tua alma vai viver a eternidade? No céu ou no inferno? Sabe o que Jesus estava dizendo para Laodiceia? Está na hora de vocês terem um despertamento espiritual, Laodiceia. Está na hora de vocês viver espiritualmente. Vocês pensaram em ouro, em prata, em riqueza, mas esqueceram o mais importante, que é a minha presença. Capítulo 3, versículo 19. Olha o que Jesus vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sabe por que Jesus nos repreende e nos castiga? Não é porque Ele quer o nosso mal, porque Ele nos ama. Às vezes tem gente dizendo assim: por que eu estou levando a minha vida assim? Minha vida não muda, nada dá certo, tudo dá errado. Quando eu penso que as coisas vão melhorar, piora. Mas entenda isso aqui: é um zelo de Deus com você. Deus sabe o que você não sabe. Deus vê o que você não vê. Você só conhece o hoje, Ele conhece já o amanhã. Enquanto você está no mês de abril, Jesus já está no mês de maio. Enquanto você está em 2026, Ele já está em 2027. Não é que Ele te odeia, não é que Ele esqueceu de você, é que Ele está projetando algo maior para a tua vida. E Ele te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que às vezes Ele prefere te ver na luta, na prova, do que
quer te perder para o diabo. Oração, se Deus te respondesse, você não estaria nem aqui mais. Tem portas, se Deus abrisse, você não estaria na presença dele mais. Tem coisas, se Deus fizesse, você não estaria na presença dele mais. E como ele te ama, te ama, te ama, ele prefere dizer não, ele prefere fechar, ele prefere segurar para não te perder. Porque para ele, eu vou dizer algo que o Espírito Santo me falou, para ele é melhor te ver chorando nos pés dele do que te ver sorrindo no caminho do inferno. Vai, Rael. Eu vou repetir para você entender. Para ele é melhor te ver chorando nos pés dele do que te ver sorrindo no caminho para o inferno. Continua, continua. Salomão disse: é melhor o pouco com Deus do que o muito sem a presença. Davi nos ensinou que é melhor estar com a presença do que estar sem a presença. Só que Laodiceia tinha muito. Laodiceia tinha muito. Tinha ouro, tinha prata, riqueza ou riquezas, fama, reconhecimento. Mas Laodiceia não tinha mais a presença. Acostumamos pregar o capítulo 3, versículo 20 para o mundo, mas esse versículo não é para o mundo, esse versículo é para a igreja. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo, a igreja, muitos pregadores citam ele na hora do chamado, na hora de pregar no mundo, numa cruzada evangelística. Mas em uma exegese errada, porque esse versículo não é para o mundo. Se eu isolar ele, vou falar igual meu diácono Daniel agora, se isolar ele, sai para o mundo. Mas se a gente contextualizar, não é para o mundo, é para a igreja. Jesus está falando isso aqui para Laodiceia, uma igreja que tinha dinheiro, uma igreja que tinha fama, uma igreja que não tinha falta de nada. Olha para cá. Eu sei que muitos que estão aqui hoje não tem condições de chegar no shopping agora, comprar a roupa que quer, o sapato que quer, chegar numa loja de carro, comprar o carro que quer, só tirando aqui o presbítero Amós, que ele tem que ir aí para comprar tudo. Mas muito, tá brincando, tá? Isso é uma brincadeira, tá? Ele tá fazendo um trabalhador igual a gente. Muitos aqui não tem. Imagina agora, Gemerson, você chega ali. Queria eu chegar agora aqui para minha esposa e dizer assim: ó, escolhe o que tu quer. Se a gente for de Laodiceia, Gemerson, a gente tem esse poder. A igreja de Laodiceia tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama. Meu pai. Ela não tinha falta de nada material. Imagina você viver na terra. Teu filho adoeceu, tem o melhor hospital. Carro quebrou, você tem dinheiro para comprar outro carro. Mora na melhor casa. Tem o que quiser. Laodiceia tinha tudo. Só que o mais importante, Regis, estava do lado de fora de Laodiceia, dizendo: estou à porta e bato.
Laodiceia tinha tudo, mas a presença estava lá de fora. Por isso que Jesus disse: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nu. Porque quem não carrega a presença, quem não carrega a presença não tem nada na vida. Eu estou pregando da igreja mais rica da Ásia Menor, mas a mais pobre espiritualmente, que não carregava mais a presença. E Jesus estava dizendo para esta igreja: eis que estou à porta e bato. Vocês me deixaram do lado de fora, enquanto eu dei para vocês riqueza, enquanto eu dei para vocês fama, enquanto eu dei para vocês poder aquisitivo. Sabe o que vocês fizeram comigo? Me deixaram do lado de fora. Vocês dizem que tem tudo, mas vocês não aprenderam que vocês não têm nada. Fica de pé comigo. Já termino aqui agora. Quando eu estava terminando essa mensagem semana passada, e hoje eu fui ler ela de novo, fui refrescar na mente de novo. O Espírito Santo disse para mim assim: Gemerson, hoje eu vou entrar em um bocado de casa na Adonai. Vou repetir para você entender. O Espírito Santo disse para mim: hoje eu vou entrar em um bocado de casa na Adonai. E o Espírito Santo disse a mim: cada pessoa que vai entrar ali hoje é uma casa. Alguns já carregam a minha presença, mas outros me deixaram do lado de fora. E sabe qual é a cereja do bolo? É que para tua sorte, ele não foi embora. Para tua sorte, ele está batendo, dizendo: deixa eu entrar. Aleluia! Deixa eu entrar. Às vezes você lembra de tudo, de tudo. Você lembra de pedir a Deus um dinheiro, casa, carro, família. Você pede a Deus tudo de bom, mas você esqueceu de uma coisa: o principal é a presença. Eu quero terminar essa mensagem só com aqueles que querem de verdade a presença dentro dele. Vou repetir isso aqui: não é pecado você ter dinheiro, você ter tudo de bom, não. Eu quero o melhor dessa terra. Jesus disse que iria nos dar o melhor da terra, mas eu aprendi uma coisa, presbítero Amós: dinheiro sem a presença eu não quero. Porque a presença de Deus, ele só é bom de verdade. Ou melhor dizendo, dinheiro só é bom de verdade quando vem com a presença. Bens materiais só é bom de verdade quando vem com a presença. E sabe o que Deus está falando para você aqui hoje? Deixa eu entrar na tua vida. Não estou pregando agora para quem do mundo. Eu estou pregando para você que é da igreja, que nunca mais sentiu essa presença. Você que o Espírito Santo de Deus não está mais dentro, foi para o lado de fora. Mas hoje Jesus está dizendo para você que entrou aqui: hoje é noite de um recomeço. Hoje é uma noite de um reencontro. Hoje é a noite que eu entro para mudar a tua história. Deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu entrar na tua casa, que é a tua vida. Ei, o Espírito Santo de Deus vai entrar. Tudo apenas se não tenho a ti. Fecha teus olhos. A tua graça me dá.